Olá pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Antônio Zibordi, eu falo aqui em nome do curso de jornalismo da UEPG, onde eu sou professor colaborador. Falo também em nome do grupo de pesquisas Epistemologia do Diálogo Social, o primeiro grupo de pesquisa interdisciplinar registrado no CNPq no Brasil, um grupo que tem 30 anos, que funciona na Universidade de São Paulo, no Departamento de Jornalismo e Editoração, né? Grupo do qual faço parte, na universidade onde também realizo pós-doutorado. Esse grupo de pesquisa é liderado pela professora Cremilda Medina, a quem eu também saúdo, né? E ainda no rol das saudações iniciais, fiquei muito feliz com o convite, gostaria muito de agradecer e, sobretudo, exaltar, né, a percepção transdisciplinar aí do evento, né? Eu acho que a pandemia mostrou para a gente a necessidade de ser transdisciplinar, então eu fiquei muito entusiasmado com o convite, fiquei muito feliz com o convite. Não espantem o fato de eu ser da área de comunicação, de jornalismo, e estar falando num evento de microbiologia. Na verdade, a proposta de trânsito e diálogo entre as chamadas disciplinas ou as chamadas áreas do conhecimento é um trânsito para a gente absolutamente importante. É por aí que nós gostaríamos de caminhar. Então, é uma honra estar aqui e será uma honra, na sequência, poder conversar com as pessoas que se dispuserem aí a dialogar a respeito do tema, né? Eu queria dizer que a oportunidade é muito grande porque a pandemia ela nos colocou de maneira brutal, e aí a palavra brutal é denotativa, não é conotativa, ou seja, é sem metáforas, né? De maneira brutal, né? A necessidade de sermos transdisciplinares, né? A pandemia atingiu o setor econômico, atingiu o setor político, social, evidentemente que o de saúde, né? A educação, né? Não houve setor da sociedade, não houve aspecto da sociedade que não fosse atingido pela pandemia. Então é muito oportuna essa proposição desse evento, é muito oportuna a possibilidade de conversar com vocês sobre esse viés, né? Eu gostaria, se não fosse parecer muito teórico e muito excessivo, ler um pequeno mesmo, um pequeno trecho de um autor chamado Edgar Morin, né, que é um autor muito importante para as discussões epistemológicas. Esse livro dele é um livro sobre educação, ele na verdade escreve sobre ciência, sobre epistemologia, mas esse livro sobre educação tem uma passagem muito importante que distingue, né, questões aqui para a gente fundamentais. Distingue, sobretudo, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. É metade de um parágrafo. Se vocês me permitem, por favor, eu gostaria de ler esse trechinho para começar a nossa conversa. A multidisciplinaridade constitui uma associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de um objeto que lhes sejam comuns. As disciplinas ora são convocadas como técnicos especializados para resolver tal ou qual problema, ora, ao contrário, estão em completa interação para conceber esse objeto e esse projeto, como no exemplo da hominização. No que concerne à transdisciplinaridade, trata-se frequentemente de esquemas cognitivos que podem atravessar as disciplinas, às vezes com tal virulência que as deixam em transe. De fato, são os complexos de inter, multi, transdisciplinaridade que realizaram e desempenharam um fecundo papel na história das ciências. É preciso conservar as noções-chave que estão implicadas nisso, ou seja, cooperação. Melhor, objeto comum. E melhor ainda, projeto comum. Bem, se nós tivemos projetos e planos e uma necessidade premente de sair da pandemia, evidentemente que ela deveria atravessar essas soluções possíveis, deveriam atravessar os campos de conhecimento e caminhar em torno de uma solução comum ou de um projeto comum, como ele disse aqui, né? Eu quero entrar então a partir disso numa noção que é muito cara
para os estudiosos que estão ligados a esse grupo de pesquisa e a outros grupos de pesquisa, pensadores que discutem, né, a tal divulgação científica, né? Eu coloquei aí como título da minha fala, um pouco provocativo, bastante explícito, né? Contrariamente à divulgação científica, nós fazemos a proposta de um diálogo social. Qual o problema da divulgação científica, né? Poderia começar com o adágio popular dizendo que de boas intenções o inferno está cheio, né? Ou seja, não basta a simples vontade ou a simples boa vontade, né, de querer divulgar a ciência, né? Essa divulgação científica ela tem diversos problemas que carregam, por exemplo, a noção de hierarquia, né? A noção de que algumas poucas pessoas sabem das coisas que precisam ser ditas para um número maior de pessoas que, por sua vez, são ignorantes, né? Então, há essa noção de hierarquia que é muito complicada, e essa noção de hierarquia ela pode ser quebrada a partir de uma noção de diálogo, ou seja, a noção de diálogo ela já, em tese, pressupõe uma conversa de iguais, ou de pessoas que não partem do pressuposto de que alguém sabe e outro não sabe nada. Então, nós temos diversas questões em relação à divulgação científica, questões críticas, questões que a gente debate e muitas vezes rechaça. Outra questão que é muito difícil para a gente e que nós debatemos bastante e muitas vezes negamos, né, é essa profusão, por exemplo, de releases, né, releases científicos, né, cadernos de divulgação científica, né? O que são releases? Release é um texto jornalístico, um texto que faz uma comunicação a respeito de algum assunto. Pode ser uma comunicação empresarial e muitas vezes é uma comunicação política, né? Mas também científica. Então, muitos textos saem de instituições científicas. Você pode entrar agora no site de qualquer instituição científica, né, e buscar lá uma série de textos de divulgação escritos por profissionais de comunicação, por jornalistas. Mas essa profusão de textos, essa profusão de releases, essa profusão de divulgação científica, ela não garante que a ciência chegou à sociedade, muito menos ainda garante que a sociedade dialogue com a ciência. Há uma dificuldade muito grande das pessoas ainda entenderem o que os cientistas estão falando. Eles ainda estão, digamos assim, siderando em torno das suas ilusões de sabedoria e de conhecimento, usando, por exemplo, expressões complexas como a que eu acabei de usar agora, siderando, não é? Ou seja, você pode perceber isso que eu estou dizendo quando vai ao médico, por exemplo, quando tem uma dificuldade imensa de entender o que ele está falando, né? Não há um diálogo ali, não há uma possibilidade de interação entre paciente e médico, né? Não é à toa, por acaso, que muitas vezes os pacientes conseguem melhor informação na internet. Eu não sei se essa informação é boa ou ruim, se ela é plausível, mas ela pelo menos consegue dialogar melhor com as questões, com os interesses, com as dúvidas desses pacientes. O mesmo acontece quando se fala de economia, o mesmo acontece quando os juízes do trabalho, por exemplo, não conseguem dizer para um trabalhador lesado aquilo que aconteceu com ele, mesmo quando ele ganhou uma ação, né? Ele precisa de um tradutor ali, de um advogado, e que também muitas vezes não tem condição de traduzir a contento. Então, na verdade, o que a gente propõe que ao invés dessa comunicação unidirecional, que sai daqueles que detêm o poder e o conhecimento e o poder do conhecimento em direção aos pretensos ignorantes, nós propomos o diálogo social, ou seja, a gente propõe, né, que faça-se aquilo que o Boaventura Souza Santos, num livro fantástico chamado Introdução à Ciência Pós-Moderna, propõe. Ele propõe uma dupla ruptura, ou seja, uma ruptura que aconteça primeiro dentro da própria academia, ou seja, que os cientistas revejam seus paradigmas, suas noções, né? E uma segunda ruptura que seria uma ruptura da universidade em direção à sociedade, promovendo um diálogo de conhecimentos e de saberes, porque na raiz mesmo da coisa, todos detêm saberes, né? A diferença é que o lugar de fala do cientista, a força da instituição e toda uma história da ciência coloca os cientistas como detentores de um conhecimento que talvez fosse superior, maior ou melhor, né? E quantos cientistas não vão às sociedades tradicionais buscar nelas as suas soluções
que serão aperfeiçoadas ou que serão manipuladas em laboratório. Então é preciso estar atento para o fato de que a divulgação científica ela pode ter uma série de armadilhas, começando pelo seu próprio nome e por seus procedimentos, né? Talvez nós devêssemos ter mais diálogo com a ciência, considerando a quantidade de divulgação científica que existe. Isso não acontece, né? Muito bem. Quero dar um exemplo assim mais próximo, então, do que eu estou querendo dizer com a diferença entre divulgação científica e diálogo social. Vou fazer referência a um hospital que existe na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, que é um hospital da USP, que é especializado em tratar fissuras ou pequenos problemas que algumas pessoas nascem com aqui no lábio, com o lábio seccionado, às vezes essa secção vem um pouco acima do lábio, né? O nome técnico disso são fissuras lábio-palatais. O hospital lá em Bauru, o hospital da USP, se chama Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Mas o nome pelo qual ele é conhecido e o nome pelo qual ele deseja ser conhecido é Centrinho, né? Veja, a escolha dessa expressão Centrinho, né, que diminui até a ideia de centralidade com o seu diminutivo, né, é muito mais acessível às pessoas, muito mais inclusive fácil de pronunciar, de entender, de memorizar do que o nome técnico do hospital. O nome técnico do hospital é um nome assim que até assusta, assusta tanto quanto, né, uma mãe que depara com o seu filho tendo esse pequeno problema que lá eles corrigem de maneira excepcional. Então, o centrinho, até a própria arquitetura dele foi pensada de maneira a aproximar as pessoas, a sua função precípua, a sua função social precípua, né? Veja, o que nós estamos tentando então com essa ideia inicial que eu apenas aqui lanço para que a gente possa iniciar um diálogo é uma ideia de que o cientista precisa rever um pouco as suas ideias de quando ele fala de ciência ou quando ele divulga a ciência. Acho que um último exemplo, que é um calcanhar de Aquiles, e certamente deixei aqui para o final, né, para não ser talvez assim, para não causar um impacto muito grande no começo da fala, é um exemplo que a gente pode ver em sala de aula, um exemplo que tem a ver com os professores, né, de qualquer área, né? Quantas vezes você já não disse, já ouviu dizer, e eu também já disse, já ouvi dizer, uma expressão mais ou menos assim: olha, o professor ou a professora fulano de tal são muito bons, a gente percebe que eles sabem muito sobre o assunto, mas eles não conseguem passar. Esse não conseguem passar significa que eles estão fazendo divulgação científica, mas não estão promovendo um diálogo social. E é terrível isso, porque se for para um aluno não gostar de uma aula, que ele não goste de uma aula de um professor ou de uma professora que desconheçam o assunto. Me parece mais irônico, me parece mais triste, me parece mais naufragante a situação em que um professor ou uma professora sabem do assunto, mas eles não conseguem transmitir, ou seja, eles não conseguem fazer o diálogo social. É preciso então, portanto, entender com quem você fala, para quem você fala, e pensar em muitos níveis, em muitos aspectos que a linguística nos ensina a pensar, como por exemplo o seu lugar de fala, que muitas vezes pode ser autoritário, o vocabulário que você usa, por exemplo, o uso dessa terceira pessoa majestática que caracteriza o texto científico, né? Esse texto científico que se nega a usar outro tipo de pessoa verbal que não seja a terceira pessoa. Então, eu acho que só nisso aqui a gente tem três elementos importantes para pensar a diferença entre divulgação científica e diálogo social, né? O vocabulário, a posição autoritária inerente a quem está no mundo da ciência, e talvez a ruptura mais difícil de se fazer, que seria a ruptura de uma mudança, né, desse narrador em terceira pessoa, né, que é um narrador da verdade, onisciente, onipresente, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo diz, para um narrador que seja um narrador talvez em primeira pessoa, que por ser em primeira pessoa seja um pouco menos tecnicista, um pouco mais emotivo, um pouco mais com uma capacidade um pouco maior de explicitar suas dúvidas, suas dificuldades, suas idiosincrasias. Aliás,
idiosincrasias, talvez não, certamente não é uma palavra boa para isso que eu estou dizendo aqui. Eu quis dizer as suas questões mais profundas e as suas características peculiares. É isso, pessoal. Eu espero ter lançado aí alguma provocação saudável, né? Nós estamos vivendo num momento em que a provocação gratuita está levando a humanidade à morte, literalmente, mas então uma provocação saudável para que a gente possa dialogar. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês.